Daniel Berg e Gunnar Wingren. E os fundadores da Assembleia de Deus, eles convidavam missionários dos Estados Unidos para virem ao Brasil, para ajudarem na condução da Igreja de Cristo aqui no nosso país. Por que que eles convidavam os missionários que estavam na América para virem ao Brasil? Porque eles eram um pouco mais preparados do que os irmãos brasileiros. Ou seja, eles tinham um bom conhecimento teológico, um bom conhecimento bíblico, já tinham uma experiência na igreja, e isso era necessário para a condução do trabalho. A igreja no Brasil estava começando, estava dando seus primeiros passos. E os irmãos da igreja no Brasil, eles não eram tão experientes como os irmãos da América. E já eram crentes há um bom tempo. Então os missionários convidavam, quando os missionários da América, para vir ao Brasil. Quando eles chegavam no Brasil, eles logo assumiam a liderança de igrejas grandes. Então eles assumiam a liderança. Então eles passavam a ser o quê? Os pastores dessas igrejas. E aí, irmãos, foi diante desse cenário em que os missionários chegavam ao Brasil, assumiam a liderança das igrejas, que os pastores brasileiros das igrejas menores sentiram a necessidade de fazer o quê? De ter uma maior liberdade na condução dos trabalhos. Por quê? Vamos lá. Os pastores brasileiros das igrejas evangélicas Assembleia de Deus no Brasil, eles lideravam as igrejas menores, ou as igrejas que não tinham tanta expressão no âmbito nacional. E esses pastores dessas igrejas pequenas, sem tanta expressão no âmbito, no cenário nacional, eles viam que os missionários que lideravam as igrejas maiores exerciam uma grande influência, não somente sobre essas igrejas grandes, mas também sobre as igrejas pequenas. Então, em tese, os pastores das igrejas pequenas não possuíam tanta liberdade para conduzir o trabalho da forma como eles queriam. Por quê? Porque eles estavam sempre submissos à liderança dos missionários. Ou seja, eles podiam conduzir o trabalho, poderiam pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus, dirigir os cursos, a obra, só que eles não tinham a liberdade para fazer o trabalho da maneira como eles bem entendiam. Eles precisavam estar sempre consultando os missionários, sempre pedindo orientação, sempre dando satisfação, sempre ali debaixo da orientação dos missionários que eram pastores das igrejas maiores. Então, isso tirava, de certa forma, a liberdade. Eles queriam fazer algo, só que eles pensavam duas vezes. Será que eu devo? Será que eu não devo? Será que eu posso? Será que eu não posso? O que os missionários vão pensar? Então isso tirava a liberdade deles. Eles queriam liberdade para fazer o trabalho da forma como eles bem entendiam. Eles queriam liberdade para conduzir o rebanho. Isso não é um racha, irmãos. Não é que os pastores brasileiros racharam com os missionários. Isso também não é um ato de rebeldia. Os pastores brasileiros não estavam se rebeliando contra os missionários americanos, suecos. Não. Eles não estavam se rebeliando ou muito menos rachando a igreja. Não. Eles queriam apenas liberdade para fazer o trabalho da forma como eles bem entendiam. Liberdade. E todos nós, irmãos, quando nós estamos à frente de um trabalho, nós queremos liberdade. Nós queremos poder fazer o trabalho da forma como nós entendemos.
Nós queremos poder colocar em prática as ideias que Jesus nos dá. Nós queremos poder ter essa liberdade. Eu, particularmente, quando estava à frente de trabalho, eu gostava muito de colocar em prática minhas ideias. Gostava muito de poder fazer algo diferente. Então isso é comum de todos nós que lideramos trabalhos na igreja. E os pastores brasileiros queriam isso, só que haviam os missionários. E aí os missionários, além de tirar a liberdade, eles influenciavam as igrejas menores. Então eles sempre exerciam influência, poder, domínio sobre a igreja que eles pastoreavam e as igrejas pastoreadas pelos brasileiros. E aí isso fez com que surgisse essa liberdade que os pastores brasileiros queriam poder ter. Então, diante desse cenário, os pastores brasileiros decidiram fazer o quê? Marcar uma reunião para acontecer nos dias, anota aí, 17 e 18 de fevereiro de 1929, na Assembleia de Deus em Natal. Eles precisavam, nessas datas, 17 e 18 de fevereiro de 1929, na Assembleia de Deus em Natal, marcar uma reunião para tratar acerca desse assunto que precisava ser resolvido. Não podia os missionários continuarem pastoreando as igrejas maiores das grandes capitais e, além de pastorear essas igrejas, continuarem exercendo influência, domínio, poder sobre as igrejas menores. Os pastores queriam liberdade, eles queriam poder fazer o trabalho, eles estavam na direção de Deus. Não é somente os missionários que estavam na direção de Deus, os pastores brasileiros também estavam. Então eles marcaram essa reunião para essa data, 17 e 18 de fevereiro de 1929, na Assembleia de Deus em Natal. E nesses dias precisaria ser tratado esse assunto. 1919? 29. Precisaria ser tratado esse assunto, ou seja, a liberdade dos pastores brasileiros para conduzir o trabalho. Só que aconteceu o seguinte, irmãos, nessas datas, que foram marcadas dia 17, 21 e 18 de fevereiro de 1929, os missionários não participaram dessa reunião na Assembleia de Deus em Natal. Os missionários não foram, e eram eles que precisavam ir, porque eram eles que eram os pastores das maiores igrejas e também exerciam influência sobre os pastores. Então, para os pastores brasileiros pedirem liberdade, eles deveriam pedir liberdade para quem exercia influência sobre eles, para quem os impedia de ter essa liberdade. Só que como os missionários não foram, o que aconteceu? A reunião não deu em nada. Não deu em nada. Os missionários não foram, então os missionários poderiam alegar: olha, nós não estamos sabendo de nada. Se vocês estão querendo liberdade, autonomia para dirigir os trabalhos, nós não estamos sabendo. Aí o que foi que aconteceu? Aí foi marcada uma segunda reunião. A primeira foi em 1929. Aí foi marcada uma reunião para acontecer o quê? Em 1930. Nos dias 5 a 10 de setembro de 1930. Foi marcada uma segunda reunião. E essa reunião também foi marcada para ser realizada na Assembleia de Deus em Natal. 5 a 10 de setembro de 1930, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Natal. Foi marcada essa segunda reunião. Essa segunda reunião foi marcada para ser realizada no dia 5 a 10 de setembro de 1930, na Assembleia de Deus, em Natal. Ficou conhecida como a primeira convenção geral das Assembleias de Deus no Brasil. Ok? Então, essa reunião que foi marcada do dia 5 a 10 de setembro de 1930, em Natal, na Assembleia de Deus, em Natal, ficou conhecida como
a primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Então, foi assim que surgiu a CGADB. Vocês conhecem a CGADB? Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil? A segunda reunião foi marcada em 1930. 1930, irmãos. Dia 5 a 10 de setembro de 1930. Isso. Então, foi assim que surgiu a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E aí, nessa Convenção Geral, os pastores brasileiros conseguiram a tão sonhada o quê? Liberdade. Liberdade. E aí, nessa reunião, os missionários deram total autonomia para os pastores brasileiros pastorearem as igrejas a qual eles estavam responsáveis. Eles passaram a ter autonomia e, sobretudo, liberdade para conduzir o rebanho, para tomar decisões, para fazerem mudanças. Por que eles receberam essa autonomia, essa liberdade? Porque os missionários que pastoreavam as 7 principais igrejas do Brasil concedeu a eles essa liberdade, que só aconteceu na primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus, que ocorreu na cidade de Natal, na Assembleia de Deus em Natal, entre os dias 5 a 10 de setembro de 1930.